Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta Casa Legislativa. Cumprimento os vereadores mirins, a plateia que se faz presente e os que nos assistem pelo Facebook do Legislativo. Cumprimento também os vereadores dessa legislatura, agradecendo por esta oportunidade. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão ordinária, mirim. Solicito à senhora segunda secretária Alexia de Macedo Souza que faça a leitura da Bíblia. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entendes. Solicito ao senhor primeiro secretário Eliel Borges Santanas que faça a leitura do expediente. Indicação mirim número 3 de 2019, de autoria da vereadora mirim Ana Paula de Souza do Livramento. Indicação mirim número 4 de 2019, de autoria do vereador mirim Cauê da Silva Rodrigues. Indicações mirins números 5 de 2019 e 6 de 2019, ambas de autoria da vereadora mirim Suelen de Souza Gomes. Requerimento mirim número 13 de 2019, de autoria do vereador mirim Nicolas de Bona Porton. Requerimento mirim número 14, de autoria do vereador mirim Yuri Bottini da Silva. Requerimento mirim número 15 de 2019, de autoria do vereador mirim Cauê da Silva Rodrigues. Requerimentos mirins números 16 de 2019 e 17 de 2019, de autoria da vereadora mirim Maria Eduarda Félix Bica. Indicação mirim número 7 de 2019, de autoria do vereador mirim Vinícius Albiero da Silva. Requerimento mirim número 18, de autoria da vereadora mirim Lara Pavese Marques da Silva Paula. Requerimento mirim número 19 de 2019, de autoria da vereadora mirim Sofia Ferreira Scarce. Requerimento mirim número 20 de 2019, de autoria do vereador mirim Danilo Rosalino da Silveira. Indicação mirim número 8 de 2019, de autoria do vereador mirim Danilo Rosalino da Silveira. Indicação mirim número 9 de 2019, de autoria da vereadora mirim Sofia Ferreira Scarce. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra a vereadora mirim Sofia Ferreira Scarce, do SES Escola, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde ao presidente Yuri, à mesa diretora, aos meus colegas vereadores, aos que nos assistem aqui pelo Facebook. Hoje resolvi falar sobre minha indicação, que, como foi lida, fala sobre o reposicionamento da faixa de pedestre da Rua Marechal Deodoro. Pedi para que a mesma seja repintada mais à frente, entre o supermercado Angeloni e o Poço Rosso. Bom, essa rua é muito movimentada, tanto por veículos quanto por pedestres. Não é à toa que fica localizada no centro. Porém, na hora dos pedestres atravessarem, eles não vão até a faixa, mas cortam caminho entre o supermercado e o posto. Como a faixa é antes, os carros não param ali e os pedestres correm riscos. Mas por que os pedestres não atravessam na faixa? Bem, o problema é que a faixa de pedestre é bem na confluência de duas ruas e acaba dificultando a parada dos carros e a travessia dos pedestres. Se os carros pararem ali, congestionamentos ou acidentes podem ocorrer. E se os pedestres atravessarem na faixa, eles podem correr riscos, pois, como eu disse, os carros não conseguem parar. Essa região é muito movimentada, pois ali é localizado várias clínicas, o supermercado Angeloni, o posto de gasolina Rosso, escolas, um cartório e o único hospital público da cidade. Conversei com uma moradora daquela rua e ela disse que nenhum pedestre vai atravessar na faixa. Todos cortam caminho entre o supermercado e o posto, pois é mais fácil. Idosos, gestantes, pessoas com carrinhos de bebês, cadeirantes atravessam lá e percebem a dificuldade de passagem. Se conseguíssemos uma faixa de pedestre naquele lugar, facilitaria muito mais a travessia de todos. A visibilidade do motorista aumentaria e a segurança do pedestre também. Então, nada mais justo que reposicionarmos a faixa e repintarmos a mesma mais à frente. Assim, os dois lados, pedestres e motoristas, serão beneficiados. Obrigada.
Com a palavra, o vereador mirim Eliel Borges Santana, do Colégio Unesc, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos aqui presentes, a toda a mesa diretora e aos que nos assistem pelo Facebook. Gostaria de falar sobre a importância do Grêmio Estudantil nas escolas. O Grêmio é a voz do estudante e proporciona muitos benefícios para as escolas, benefícios que são aproveitados por poucas escolas em Criciúma. De acordo com a Lei nº 7.398, de 4 de novembro de 1985, todas as escolas do país podem ter entidades estudantis representativas dos estudantes de primeiro e segundo graus. Alguém quer algo falar sobre a questão da importância do Grêmio? Agradece? Obrigada. Passo a palavra à vice-presidente, vereadora mirim Heloísa, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim Yuri Bottini da Silva, da SATIC, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos, aqui presente e a quem nos assiste pelo Facebook. Queria falar um pouco sobre os moradores de rua. Sabemos que há muitas pessoas e instituições que os ajudam. Mas em vez de lhe dar dinheiro, por que nós não oferecemos um almoço ou alguma comida normal? Pois com o dinheiro, muitos compram drogas. E isso são 75% dos moradores de ruas que usam a esmola para comprar drogas ou até bebidas alcoólicas. E isso pode fazer muito mal a eles. Obrigado. Devolvo a palavra ao presidente, vereador mirim Yuri, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim Danilo Rosalinho da Silveira, da Escola Municipal Pascoal Meller, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos os presentes nessa sessão, da mesa diretora, os vereadores mirins e os suplentes. É uma indicação que é da minha escola. Acontece que os alunos estão insatisfeitos com o lanche porque não são saudáveis, não têm diversidade, pouca nutrição e baixa quantidade. Exemplo, bolacha de maisena, apenas isso. Café com leite, frio, pão seco, frutas, banana, maçã, literalmente, às vezes, bergamota. Não achamos que esses alimentos são saudáveis e de baixa nutrição. Esteja de acordo com a necessidade dos alunos, podendo assim o exemplo comprometer o rendimento escolar. Que também às vezes eles botam só 2 sacos de bolacha pra gente e deixam pra lá. Eu acho que não só como na minha escola, na escola de outras pessoas daqui da região também acontece isso. Alguém quer algo falar sobre a questão da merenda, das escolas municipais, alunos das escolas municipais? Pode assistir. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Paula de Souza do Livramento, da Escola Municipal Érico Nonemaker, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, a vereadora mirim Maria Eduarda Félix Bica, da Escola Municipal Padre Paulo Petruzeles, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, aos colegas vereadores e aos que se fazem presente e aos que nos assistem pelo Facebook. Hoje eu vou falar de um assunto muito comentado nessa semana, que é a normatização e a padronização das calçadas de Criciúma. É importantíssimo que seja discutido, pois é de extrema relevância para a cidade, seus moradores e visitantes, prejudicando diretamente ao comércio a circulação das pessoas com algum tipo de deficiência ou as mães com carrinho de bebê,
No dia 25 do 4, o Ministério Público colocou em trâmite 3 inquéritos para cobrar a aplicação da legislação relativa à padronização das calçadas da cidade. No começo de março, a 5ª Promotoria de Justiça de Criciúma já havia colocado uma liminar obrigando o município a notificar os proprietários. A eles cabe a manutenção das calçadas. Já a Prefeitura tem o dever de fiscalizar, notificar e, se preciso, multar os proprietários. Vale ressaltar que muitos lugares não têm pisos táteis, que são aqueles pisos vermelhos que servem para os deficientes visuais se locomoverem. Em muitos têm, mas não estão colocados adequadamente. Eles têm que estar a alguns metros da rua para que não haja acidentes, e também os pisos não deem postes para que os deficientes não tenham acidentes. Vale lembrar que existe 2 tipos de piso, o direcional e o alerta. Então, se for colocado errado, isso pode prejudicar a locomoção de um deficiente visual. Alguém tem algo para falar sobre essa questão de piso para deficientes, calçadas? Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Júlia Roque Freitas, da Escola Municipal Augusto Bavei, que dispõe de 3 minutos e meio. Declinado. Com a palavra, o vereador mirim Nicolas de Bona Porton, da Escola Municipal Professor Francisco Skrasbig, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, senhores. Saúdo ao presidente mirim e a todos os componentes da mesa, bem como a todos os presentes nessa sessão. Venho nesta oportunidade, em nome da diretoria e estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Francisco Skrapski, e na comunidade do bairro Argentina e arredores, expressar a nossa gratidão ao excelentíssimo prefeito Clégio Salvaro e aos senhores vereadores por terem prontamente atendido ao meu requerimento feito na última sessão, referente à cobertura da quadra esportiva da escola citada acima, da qual sou estudante, fato que irá melhorar ainda mais a qualidade das aulas de educação física no local, uma vez que em dias de chuva as mesmas estão sendo efetuadas em sala de aula ou no saguão de entrada, quando não há viabilidade de os alunos fazerem a retirada da água que fica empoçada. Sem mais no momento, deixo meus sinceros agradecimentos. Com a palavra, a vereadora mirim Alex de Macedo Souza, da Escola Estadual Irmã Edvirges, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Yuri, vice-presidente Heloísa e primeiro secretário Eliel. Boa tarde a todos presentes, a nossos vereadores mirins e a quem nos assiste através do Facebook da Câmara. Hoje eu vim falar sobre o suicídio. O suicídio é um caso super sério hoje em dia, até porque 3 pessoas tiraram suas próprias vidas só esse mês. Como exemplo, terça-feira uma mulher se jogou do 14º andar no Metropólica. Suicídio é o ato intencional de matar a si mesmo. Os fatores de risco incluem perturbações psicológicas e depressão, causadas pelo bullying ou até mesmo abuso de drogas, entre outros. Para prevenir o número de suicídios aumente, é preciso restringir o acesso de álcool e drogas, colocar a pessoa suspeita de depressão, abuso de álcool e droga em acompanhamento psiquiátrico ou psicológico e mobilizar a rede social de apoio. Em acesso graves, internação em um centro de atenção psicossocial. O suicídio é algo sério que deve ser prevenido, para o bem de nossos cidadãos. Devemos estar cientes de que nossa vida é sagrada, e se existe alguém que deixa suspeitar ter depressão, converse com ela, faça refletir e a faça sorrir. Todos nós temos esse poder.
Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Isaac Dylan Manente dos Santos, do Colégio Soletrando, que dispõe de 3 minutos e meio, mais 3 minutos e meio da vereadora mirim Lara Pavese da SATIC. Boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde à mesa diretora e a todos que nos acompanham pelo Facebook. Sou o vereador Isaac Dylan, o vereador que luta por políticas culturais. Hoje pronunciarei novamente a favor da cultura, informando a todos sobre o ganho político-cultural da nossa forma aplicada da eleição para o Conselho Estadual de Cultura. Até o ano de 2018, as eleições eram por indicação. E a partir deste ano de 2019, estamos no processo por inscrição, descentralizando e grande uma rotatividade nas lideranças de toda a região do Estado, possibilitando uma representatividade maior no Conselho. Já passamos pela etapa municipal e também pela regional, e acontecerá a etapa estadual, na qual nós temos muitos criciumenses representando nossa cidade. Conforme a matéria da SDC, Associação Dança Criciumense, a qual faço parte, representantes indicados pelos plenários realizados em Criciúma e Nova Veneza concorreram a posto da Mesorregião Sul. Entre 37 candidatos, 13 foram escolhidos para a eleição. Dos 13 eleitos, 4 fazem parte da SDC. Maxwell Sander Flor, Ellen Manente, Maroni Falacha e Frank dos Passos. Segundo Maxwell Sander Flor, presidente da SDC e conselheiro estadual de Cultura, pela primeira vez, o SEC está realizando o processo eletivo de uma regionalizada inventada as setorais de cultura. Acredito que esta é um grande avanço na cultura do Sistema Estadual de Cultura. Em sua Lei 17.449, de 2018, saliente: o nosso objetivo é ter representatividade. É a primeira vez que o processo é feito desta forma, mas temos bons candidatos e penso que temos chance de chegar aos conselhos. De palavra, Daniele Zacarão, presidente da ASCAV, Associação Sul Catarinense de Artes Visuais e vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura. Com essas informações, finalizo minha fala e continuo chamando a atenção de todos os vereadores de Criciúma para discutirem mais sobre a política relacionada. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Heloísa Belloli Martinello, da SATIC, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, os meus amigos vereadores, quem nos assiste pelo Facebook e na plateia. Hoje as novas tecnologias são muito importantes, mas também muito perigosas, pois conseguem em pouco tempo difamar a luta e a conquista de uma vida inteira. Gostaria de citar nesse momento as notícias que envolvem o educador e escritor Paulo Freire. Presenciei nas redes sociais uma publicação atribuindo a Paulo Freire a má qualidade da educação em nosso país e a culpa de alunos estarem agredindo professores em sala de aula. Isso gerou uma grande discussão, onde educadores saíram em sua defesa. Observando o posicionamento das pessoas,
de meu círculo familiar, fiquei interessada e fui em busca de mais informações sobre a importância de Paulo Freire para a educação brasileira e até mundial. Assim faço saber, meus colegas vereadores, que através de minhas pesquisas concluí que ele foi um dos poucos a se preocupar com aqueles que nunca tiveram oportunidade de aprender, sendo um dos precursores da educação de jovens e adultos. Para embasar mais ainda a minha fala, procurei ouvir também alguns professores de Criciúma sobre o que pensam a respeito deste educador. E, por incrível que pareça, não constatei em nenhum depoimento algo que manchasse a imagem de Freire. Muito pelo contrário, foram só citações positivas a respeito do mesmo. Gostaria de compartilhar algumas com vocês. Abre aspas, Paulo Freire defende a igualdade de oportunidades para todos e afirma que a escola deve discutir os contextos históricos, políticos, econômicos e culturais da sociedade para desenvolver a consciência cidadã, dando aos sujeitos condições de lutar por uma vida plena e digna. Fecha aspas. Abre aspas, ao meu ver, Paulo Freire foi e ainda é o grande educador brasileiro, aquele que disseminou e provou que todos são capazes de aprender, que o conhecimento não deve ser restrito a um grupo social apenas, mas para todos, fecha aspas. Abre aspas, existem projetos freirianos desenvolvidos na Hungria, Japão, Finlândia, Coreia do Sul e muitos outros países, fecha aspas. Abre aspas, a Finlândia é a referência mundial em qualidade de ensino e conta um espaço dedicado a discutir a obra do educador brasileiro. Fecha aspas. Abre aspas. Ele alfabetizou adultos em 45 dias, ensinando com palavras do cotidiano, pois é mais fácil compreender conteúdo que tem um sentido para depois apropriar-se dos conhecimentos mais complexos. Fecha aspas. Abre aspas. Ele é merecidamente o patrono da educação brasileira. Infelizmente, por interpretações equivocadas, estão destruindo o grande legado que nos deixou. Fico feliz que as novas gerações preocupem-se em defender, pois se conseguíssemos colocar em práticas e vivenciar suas ideias, o Brasil seria um país melhor. Fecha aspas. Gostaria de convidar a todos para fazermos juntos algumas reflexões. Qual o interesse de alguma ou de alguém ou de alguma campanha em destruir algo que foi importante para a história de um país durante décadas? Será que devemos acreditar em tudo que é divulgado nas redes sociais? E por último, sugiro a vocês, meus colegas, que procurem saber um pouco mais sobre a vida desse educador, para tirarem suas próprias conclusões. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Caroline Borges Joaquina, da Escola Municipal Antônio Minuto, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde à mesa diretora, aos meus colegas vereadores mirins e a quem nos assiste aqui no plenário ou pelo Facebook. Hoje eu vou falar sobre a saúde pública no município de Criciúma. Em muitos bairros tem postos de saúde sem bom atendimento. Pessoas e médicas às vezes falam grosseiramente com as outras pessoas ou até não atendem. Já ouvi muitas reclamações, até da minha mãe. Isso é muito ruim, principalmente para as pessoas idosas e cadeirantes, que precisam tanto de atendimento quanto as pessoas jovens e sem deficiência alguma. Os postos de saúde estão com muito poucos médicos e enfermeiros. Poucas pessoas têm atendimento na semana, ou seja, poucos números são dados. Também são fornecidos poucos exames. Muitas vezes os médicos não dão remédios sem antes dar o exame. Obrigada.
Com a palavra, a vereadora mirim Caroline do Nascimento Feliciano, da Escola Estadual Rubens Arruda Ramos, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos presentes e a todos os que assistem pelo Facebook. Hoje vim novamente falar de um acontecimento na escola do meu bairro. Por falta de segurança, não só na escola, mas também no bairro. Um menino não identificado entrou na escola e agrediu a estudante na escola Wilson Alau. Além desse acontecimento, também ocorreu no dia 30/4 do ano corrente, uma professora de 39 anos foi agredida no colégio José Conti Portela por uma mulher que estava armada com uma tesoura, cortou partes do cabelo da vítima e a golpeou na cabeça e no peito. Resolvi falar esse assunto, pois acho que precisa de mais segurança nas escolas. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Mirim Vinícius Albiero da Silva, do Colégio Rogacionista Pio 12, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente mirim da Câmara de Vereadores e a todos os nobres colegas vereadores mirins. E boa tarde às pessoas que nos assistem pelo plenário e Facebook. Gostaria aqui de ressaltar que o setor competente da municipalidade implemente em todas as unidades básicas de saúde o agendamento em consultas e exames por contato telefônico ou alternativamente que seja determinada em um dia na semana para realizar agendamentos para semana subsequente. Tal medida implantada no sistema privado visa o bem-estar e a segurança do usuário do Sistema Único de Saúde, bem como a agilidade, humanização e a qualidade do atendimento que a população criciumense enviando a formação de filas de espera por senhas e números nas madrugadas. Ressalta-se por oportuno que a integração da unidade de pronto atendimento e das unidades básicas de saúde por meio de sistema e informação permite que a sua utilização para o agendamento de consultas e exames. Obrigado. Com a palavra, o vereador mirim Cauê da Silva Rodrigues, da Escola Municipal José Contim Portela, que dispõe de 3 minutos e meio. Solicito a mesa o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a seguinte medida de interesse público: que o setor competente da municipalidade providencia a construção de uma faixa de pedestre elevada, bem como a instalação de semáforo de pedestre na Avenida Universal de frente à
EMEIF, José Coutinho Portela, bairro São Sebastião. Tal medida se faz necessária a fim de proporcionar maior segurança aos pedestres, especialmente estudantes, posto a intenso fluxo de veículos que trafegam pela referida via. Com a palavra, a vereadora mirim Suelen de Souza Gomes, da Escola Municipal Augusto Pavei, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos, a mesa de diretores e a colegas vereadores mirim. As pessoas assistem aqui no plenário pela internet. Gostaria de falar sobre um pedido dos moradores do meu bairro. A rodovia Assis Dominguini, rua mais importante do meu bairro, mas ela não tem encostamento. Por isso, os motoristas quem deparar da rua dos pedradas caminhos da rua. Já vimos muitos acidentes. Assim, gostaria de pedir que seja feito o acostamento. Obrigada. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao primeiro secretário, Eliel Borges Santana, que faça a leitura das matérias. Indicação mirim número 3 de 2019, de autoria da vereadora mirim Ana Paula de Souza do Livramento. Assunto: limpeza do terreno onde está situada a Unidade Básica de Saúde do bairro Paraíso, dada a situação de abandono do imóvel, apresentando vegetação alta, lixo e entulhos, causando desconforto aos funcionários, pacientes e moradores vizinhos. Indicação mirim número 4 de 2019, de autoria do vereador mirim Cauê da Silva Rodrigues. Assunto: construção de uma faixa de pedestres elevada, bem como a instalação de semáforo de pedestres na Avenida Universitária, de frente à Escola Municipal José Coutinho Portela, bairro São Sebastião. Tal medida se faz necessária a fim de proporcionar maior segurança aos pedestres, especialmente estudantes, posto o intenso fluxo de veículos que trafegam pela referida via. Indicação mirim número 5 de 2019, de autoria da vereadora mirim Suelen de Souza Gomes. Assunto: contratação ou disponibilização de um médico pediatra para a Unidade Básica de Saúde do bairro Quarta Linha, vez que a comunidade não possui profissional que atenda a crianças, obrigando pais ou responsáveis a se deslocarem até a região central do município. Indicação mirim número 6 de 2019, de autoria da vereadora mirim Suelen de Souza Gomes. Assunto: construção ou disponibilização de espaço e aquisição de equipamentos para implantação de sala de informática na Escola Municipal Augusto Pavei, localizada na Vila São Domingos. Ressalta-se que a disponibilidade de computadores possibilitará aos estudantes contato com a tecnologia, além de facilitar pesquisas, auxiliar na elaboração de trabalhos escolares e proporcionar aulas mais didáticas, dinâmicas e atrativas.
Requerimento Mirim número 13 de 2019, de autoria do vereador Mirim Nicolas de Bona Porton. Assunto: envio de expediente ao comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Christian Dimitri Andrade, solicitando a intensificação das rondas ostensivas na rua Antônio Daré, nas proximidades da Escola Municipal Professor Francisco Skrabski, bairro Argentina, posto ser um trecho pouco povoado, com extensas áreas de vegetação, causando insegurança aos pedestres, especialmente estudantes. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Mirim Nicolas de Bona Porton. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente Mirim, senhoras vereadoras Mirins, boa tarde. Requer-se à mesa ouvido o plenário, nessa forma regimental, envio de expediente ao comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Christian Dimitri Andrade, solicitando a intensificação das rondas ostensivas na rua Antônio Daré, nas proximidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Francisco Skrabski, no bairro Argentina, posto ser um trecho pouco povoado, com extensas áreas de vegetação, causando insegurança aos pedestres, especialmente aos estudantes que por ali precisam transitar. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Aprovado por unanimidade. Esqueci. Os contrários se manifestem. Não está aqui. Os favoráveis. Não está? Os favoráveis pertencem à Constituição. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria, para as providências. Requerimento Mirim número 14 de 2019, de autoria do vereador Mirim Yuri Bottini da Silva. Assunto: envio de expediente ao comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Christian Dimitri Andrade, solicitando a intensificação do policiamento na rua Martinho Brunelli e proximidades, bairro Mina União, considerando que a referida via possui um ponto policial com espaço destinado ao estacionamento de viatura, o qual é raramente utilizado. Tal medida se faz necessária devido à insegurança dos pedestres, especialmente estudantes da Escola Estadual Irmã Edviges. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Mirim Yuri Bottini da Silva. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos aqui presentes e quem nos assiste pelo Facebook. Queria falar sobre a patrulha militar. Com exemplo, queria falar do bairro Mina União, na rua Martinho Brunelli, onde há uma vaga para que a polícia fique fiscalizando a região. Há um bom tempo que a vaga foi posta, essa vaga é tempo que foi posta a essa vaga. E a viatura só ficou somente uma vez, e depois ninguém a mais viu. É o local que passa muitas crianças e adolescentes à noite, para se deslocar à Escola Estadual Irmã Edviges. Por isso, conto com a ajuda de meus amigos vereadores mirins para que esse requerimento possa ser concluído. Obrigado. O requerimento continua em discussão.
Não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria, para as providências. Requerimento Mirim número 15 de 2019, de autoria do vereador Mirim Cauê da Silva Rodrigues. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que informe se existe projeto para a implementação das seguintes melhorias na Escola Municipal José Contim Portela, bairro São Sebastião. Reforma ou troca do telhado devido à existência de diversas goteiras, inclusive sobre equipamentos elétricos, como lâmpadas e ares condicionados, ocasionando curtos-circuitos, choques e danos aos referidos equipamentos. Ressalta-se ainda que, em razão das goteiras, as salas de aula e a biblioteca ficam alagadas em dias de chuva, molhando os livros e material escolar dos estudantes. Substituição da fiação elétrica da ala antiga, que se encontra obsoleta e deteriorada, impedindo a utilização de determinados equipamentos, como ares condicionados, por risco de sobrecarga. Em caso afirmativo, informar o cronograma para execução das respectivas obras. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Mirim Cauê da Silva Rodrigues. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Declinado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria, para as providências. Requerimento Mirim número 16, de autoria da vereadora Mirim Maria Eduarda Félix Bica. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se existe projeto para a manutenção do Parque Infantil situado na Avenida Centenário, bairro Pinheirinho, de frente à Livraria Leila. Em caso afirmativo, informar o prazo para início e término das respectivas obras. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, a vereadora Mirim Maria Eduarda Félix Bica. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Declinado. Não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria, para as providências. Requerimento Mirim número 17 de 2019, de autoria da vereadora Mirim Maria Eduarda Félix Bica. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que informe a esta Casa Legislativa quais ações sociais são desenvolvidas com o objetivo de acolher e atender aos moradores de rua existentes no município, especialmente as gestantes. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, a vereadora Mirim Maria Eduarda Félix Bica. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Tá acabando. No meu requerimento, eu pergunto à Prefeitura se tem alguma ação social desenvolvida para acolher e atender os moradores de rua da cidade, em especial as gestantes. Minha preocupação se deve pelo aumento de casos de agressão aos moradores e moradoras de rua. Muitas vezes a polícia nem é notificada, porque as pessoas não sabem para quem ligar ou elas acham que essas pessoas não merecem ter segurança. Em alguns casos, mulheres grávidas são atendidas e nada é feito por elas serem moradoras de rua. Mas segurança não deveria ser para todos? Então, em que momento a segurança não chega a essas pessoas, se elas são cidadãos como nós? Bem, isso ainda não sabemos, mas o que sabemos é que essas pessoas, seja homem ou mulher, criança ou idoso, merecem ser respeitadas, terem segurança e terem comida e terem os mesmos direitos e liberdade que nós. Cabe a nós, vereadores, garantir que todas as pessoas sejam respeitadas e que seus direitos sejam cumpridos. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria para as Providências. Indicação Mirim número 7 de 2019, de autoria do vereador Mirim Vinícius Albieiro da Silva. Assunto: que o setor competente da municipalidade implemente em todas as unidades básicas de saúde o agendamento de consultas e exames por contato telefônico, ou que seja determinado um dia da semana para a realização de agendamentos para a semana subsequente. Tal medida, implantada no sistema privado, visa o bem-estar e a segurança dos usuários do Sistema Único de Saúde, bem como a agilidade, humanização e qualidade do atendimento à população criciumense, evitando a formação de filas de espera por senhas, números nas madrugadas. Ressalta-se por oportuno que a integração da Unidade de Pronto Atendimento, UPA, e das Unidades Básicas de Saúde, UBS, por meio de sistema informatizado, permite a sua utilização para o agendamento de consultas e exames. Requerimento Mirim número 18 de 2019, de autoria da vereadora Mirim Lara Pavesi Marques da Silva Paula. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe se existe projeto visando a realização de uma feira de ciências, com a participação das escolas das redes pública e particular do município, a fim de promover a exposição de experimentos, pesquisas ou projetos desenvolvidos pelos estudantes, compreendendo as disciplinas de matemática, física, química ou biologia. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, a vereadora Mirim Lara Pavesi Marques da Silva Paula. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde à mesa diretora, aos vereadores mirins e a todos que nos assistem pelo Facebook. Eu gostaria de pôr em prática o projeto que eu havia comentado durante a minha campanha sobre uma feira de ciências, para que nós crianças e adolescentes tenhamos um contato maior com a tecnologia e a inovação. As escolas com as ideias mais originais seriam selecionadas para participar. Isso ocorreria em todo o município. As pessoas não poderiam ver isso somente como uma competição, mas também como uma forma de lazer para todos aqueles que gostam dessas matérias citadas. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria para as Providências. Requerimento Mirim número 19 de 2019, de autoria da vereadora Mirim Sofia Ferreira Scarce. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se existe projeto para a pavimentação asfáltica da rua Eugênio Dal Ponte, bairro Ceará. Em caso afirmativo, informar o cronograma para a execução da respectiva obra. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, a vereadora Mirim Sofia Ferreira Scarce. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde novamente a todos. Como foi dito, o meu requerimento é a respeito da pavimentação asfáltica da rua Eugênio Dal Ponte, localizada no bairro Ceará. Bom, os moradores de lá reclamam que quando chove, a rua fica parecendo uma cachoeira. Isso acaba dificultando o trajeto de carros e o acesso de pedestres. Além de que, não é só na hora que os moradores enfrentam essas dificuldades. Depois da chuva, a lama demora para sair e vários buracos se formam junto com a poeira, fazendo com que, nos outros dias, a passagem de veículos e pedestres seja prejudicada. Todos nós merecemos morar em um lugar pavimentado. Se essa rua estiver asfaltada, os moradores não precisarão mais enfrentar esses problemas. E mesmo nos dias de chuva, a rua vai continuar em boas condições de trajeto e acesso aos moradores. Por isso, gostaria de pedir que me ajudem a ajudar essas pessoas que sofrem com essa situação sempre que chove. Obrigada. O requerimento continua em discussão.
Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria, para as providências. Requerimento Mirim número 20 de 2019, de autoria do vereador Mirim Danilo Rosalino da Silveira. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal com cópias ao coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil de Criciúma e ao comandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se existe previsão para a realização de vistoria, com emissão de laudo técnico da infraestrutura da Escola Municipal Pascoal Meller, localizada no bairro Santa Augusta. Em caso afirmativo, informar quando será realizado o respectivo procedimento. O requerimento está em discussão. Com a palavra, autor do requerimento, o vereador Mirim Danilo Rosalino da Silveira. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. A direção e familiares da Escola Pascoal Meller gostaria de pedir à Prefeitura fosse fazer uma visita à escola. Por ser de 2 andares, muitas paredes da parte de baixo estão com muitas rachaduras muito largas, aproximadamente de 1 centímetro, que acreditamos que possam pôr em risco a segurança das quase 550 pessoas que ali estão todos os dias. A Defesa Civil já foi lá, eles disseram que não corre risco de desabar, porém gostaríamos de um laudo mais seguro e confiável. Acreditamos também que, além de nossas escolas, muitas outras escolas da cidade passam pela mesma situação. E também falar que o prédio nunca foi vistoriado pela Defesa Civil, bem pelo Corpo de Bombeiros, que a direção não queria muito passar por cima da autoridade da Prefeitura, mas que a diretoria está com medo de acontecer alguma coisa, algo futuramente. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria, para as providências. Indicação Mirim número 8 de 2019, de autoria do vereador Mirim Danilo Rosalino da Silveira. Assunto: que o setor competente da municipalidade providencie a melhoria do cardápio da merenda escolar servida na rede pública municipal de ensino, incluindo alimentos mais nutritivos e saudáveis em maior variedade. Tal medida se faz necessária dada a insatisfação dos estudantes com a qualidade da alimentação oferecida, que possui muitas refeições repetidas, pouca variedade de frutas, apenas maçã e banana, e alimentos pouco nutritivos e saudáveis, bolachas de água e sal, por exemplo. Indicação Mirim número 9 de 2019, de autoria da vereadora Mirim Sofia Ferreira Scarce. Assunto: reposicionamento da faixa de pedestres localizada na rua Marechal Deodoro, centro. Imagem anexa. Repintando-a mais à frente, entre o supermercado Angeloni e o posto Rosso. Ressalta-se que a referida faixa está localizada próxima à confluência das ruas Felipe Schmidt, Coronel Pedro Benedetti e Marechal Deodoro, obrigando os motoristas a pararem neste ponto, diminuindo a visibilidade do trânsito, ocasionando congestionamento e acidentes. Tal medida proporcionará ainda maior segurança à travessia de pedestres, vez que esta acontecerá mais afastada da referida esquina. Terminado o grande expediente e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima, no dia 6 de julho do ano corrente, às 14h30. Boa tarde a todos.